ser missionário. E eu já falo desde já porque eu queria pensar sobre isso nessa noite. Atualmente tem surgido, aparecido uma ideia muito sutil nas igrejas evangélicas, que na minha percepção, e eu já estava com isso muito forte no coração, é um grande apagar da luz missionária. Qual que é? Igreja missional. Para mim isso é uma coisa do diabo colocado nas igrejas evangélicas. Qual que é a ideia da igreja missional? Todo mundo é missionário. Todo mundo é missionário. Isso é mentira do diabo. Ok? Nem na Bíblia, nem na história da igreja, nem na teologia a gente acha base para isso, né? E eu queria falar um pouquinho sobre o que é ser missionário, ok? Então essa é a ideia, e todo mundo é missionário, então não precisa mais missionário, e ninguém é missionário, e as igrejas que estão nessa ideia, até hoje eu não encontrei nenhuma igreja missional que faça missões, entenderam? Porque se todo mundo é missionário, para que eu vou gastar tanto dinheiro com missionário? Alguns desses projetos são mais de 20 mil reais por mês. Vamos ler o texto? E aqui vai ser a nossa base da nossa meditação, já meditando já na introdução. Marcos 8, versículo 34 ao 38. E eu peço aos irmãos que estão com a Bíblia aberta, me ajudem aí em voz audível. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Daria o homem em troca da sua alma. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém. Irmãos, não é fácil ser cristão. Quem falar que é fácil é porque não é cristão de verdade. Por que eu digo isso? O cristão verdadeiro, ele sofre pressão o tempo todo. Sofre pressão em casa, ainda mais se ele for um número inferior de convertidos. Quando eu converti, nós éramos 8 irmãos, eu fui o primeiro a converter. Pensa numa pressão boa, né? Sofre pressão na escola, que via de regra ele é minoria. Sofre pressão no trabalho, todos os dias, de várias formas. Além disso, o cristão, nós somos cobrados muito mais, coisas que os não cristãos fazem dia a dia. Quando um cristão cai na bobeira de fazê-lo, cobrança. Ele não é cristão? Lá, diz que é crente, e vai por aí afora. Nós somos pecadores, mas as pessoas não entendem. Eles podem errar, podem pecar, mas o cristão, quando erra e peca, a cobrança é muito maior. Nós somos cobrados pelas pessoas, nós somos provados por Deus para amadurecer e crescer, e nós somos tentados pelo inimigo da nossa alma todo dia. O diabo não dá trégua. Por isso que eu digo, ser cristão não é fácil. Mas ser pastor é mais difícil ainda. Por que eu falo isso? Além dessa cobrança que os cristãos têm, as lutas dos cristãos, os pastores ainda têm que abrir mão de sonhos, às vezes empregos, né, interessantes. Não sei se eu posso falar, né? O Paulo era concursado da prefeitura, o Alexandre é engenheiro, a Cacá advogada, né? Os outros dois são muito novos, eu ainda não sei. Vocês têm que fazer um café e me convidar. Mas, irmãos, né, a gente vê muito isso. Na minha época de seminário, tinha lá pessoas que deixaram cargos do Banco do Brasil, na Petrobras, para ser seminarista, para ser pastor. Então, além da cobrança dos cristãos, além das lutas que os cristãos têm, os pastores ainda têm que abrir mão, às vezes, de
coisas que lhes são preciosas, às vezes são mandados para igrejas difíceis, em locais difíceis, né? E tem um outro detalhe ainda que muita gente não percebe: os pastores são afetados por uma carga emocional muito grande. O velório de um é o velório do pastor, a doença de um é a doença do pastor. Já teve vezes de pessoas ter falecido, né? Não sei quem conheceu a Dona Alvina. A Dona Alvina era uma mãe para nós da igreja, né? E ela ficava falando que era filho dela, e ela faleceu, 80 anos de idade, né? Mas mesmo depois de morta, de vez em quando a minha mente variava, eu estava orando por ela. Aí eu disse: gente, eu estou ficando bem lerdo, né? Ela já faleceu tem vários meses, eu estou orando pela dona, né? Acontece, essa semana eu tive contato com vários pastores deprimidos, pastor com síndrome de Burnout, pastor disciplinado. Essa carga vem sobre nós. Mas eu queria chegar no outro ponto aqui: ser missionário é muito mais difícil. Por que eu falo isso? O missionário tem a carga que todos os cristãos têm. O missionário tem a carga que o pastor tem. Mas o missionário tem a carga dos povos não alcançados. O verdadeiro missionário, ele vai para outra cultura, abre mão do comodismo, do conforto, abre mão às vezes da família, abre mão às vezes de uma cultura agradável, vai para uma cultura que não é fácil, às vezes práticas pecaminosas, horrorosas, às vezes atitudes desagradáveis, e pior ainda, irmãos, uma coisa que eu imagino na minha cabeça, que só os missionários têm em alto grau, uma paixão pelas almas perdidas que ninguém mais tem, que os move a abrir mão de tudo e ir para lá, né? O peso das almas perdidas, né? Dos povos não alcançados, que faz com que eles virem loucos pela causa de Cristo e vão ao campo. Irmãos, nós cristãos normais, nós estamos aqui, a gente está aí, a gente tem televisão, tem isso, tem aquilo, tem acesso, tem conforto. O dia a dia nosso é normal. O dia a dia do missionário é muito diferente do dia a dia do cristão que não deixou a sua casa, não deixou a sua família, que não deixou o seu emprego. Todos os missionários têm convidado a gente para conhecer o campo missionário. Não é caro, irmãos. Algumas dessas viagens fica mais barato do que você ir para o Nordeste. Por exemplo, a Albânia, eu estou com muita vontade de ir na Albânia, em Guiné-Bissau, no Japão. Na Albânia, eu estava olhando essa semana, R$5.000. Você pode... 5.000 reais, né? Você pode parcelar isso em 24 vezes. Aí você vai sentir o drama, né, do que é o missionário, num valor infinitesimal pequeno, né? Mas eu quero que vocês entendam isso: ser cristão não é fácil. Ser pastor é um pouco mais difícil, porque você pega a carga, e todo cristão pega, e ainda tem a carga emocional das ovelhas. Mas ser missionário é pior ainda, mais difícil, porque você tem a carga, porque você é cristão, você tem a carga porque você cumpre o papel de pastor, daqueles que você está evangelizando, a igreja que você está plantando, mas tem a carga das almas perdidas, que imagino eu, que é num nível que não dá para compreender. Só quem é missionário que sabe, ok? E aí eu quero chegar nesse ponto aqui, irmãos. O nosso texto aqui mostra o que é ser um discípulo de Jesus, que na minha perspectiva, no dia a pessoa entende, ela vira missionário, né? Porque é muito radical, né, esse texto aqui. Jesus, ele está falando aí de várias implicações da sua morte, ressurreição, o seu ministério, e aí Jesus dá uma guinada e vira para eles: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. A minha percepção aqui, se você olhar o contexto anterior, é que Jesus está falando assim: olha, eu abri mão de tudo, abri mão da minha glória, abri mão, vim morar com esse povo, né, o ser humano, pecador. Isso foi uma grande humilhação para Jesus. A encarnação é uma humilhação para Jesus. Imagina o Deus, Senhor, soberano, Criador do céu, da terra, agora ele se encarna, vivia no meio do mundo pecador,
E aí Jesus fala da sua morte, fala da sua ressurreição, e aí ele vira e fala assim: olha, já que eu estou passando isso tudo, você quer ser meu discípulo? O desafio para você é o mesmo. Não no mesmo nível que Jesus passou, mas o desafio, as implicações são as mesmas, né? Os discípulos de Cristo devem se submeter voluntariamente ao sofrimento, à provação, às privações, por amor de Cristo, a obra de Cristo e o que Cristo fez. E aí a única palavra que eu acho para isso é ser missionário. Então ele fala 3 coisas aqui, ó, que eu queria passar para os irmãos rapidamente. No versículo 34 tem 2. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Negar a si mesmo. Eu fico pensando, irmãos, muitas vezes, só o missionário nega a si mesmo de verdade. Nós cristãos temos uma vida muito fácil, muito acomodada. Em algum grau, nós negamos a nós mesmos. Mas como Jesus está falando, só um missionário faz isso. Os missionários realmente praticam o negar a si mesmo de uma forma máxima, em alto grau. Por quê? Ele tem que abrir mão da sua cultura, da sua família, do seu conforto, né, do seu bem-estar, e ir para um local que ele não conhece nada. Nós abrimos mãos de algumas coisas, mas a gente continua com a nossa casa confortável, a nossa família todo dia, os nossos amigos, o nosso trabalho. Entende, irmãos? Eu vou dar um exemplo que talvez ajude os irmãos a entender. O missionário Daniel e a Márcia estiveram aqui, né? Eu levei eles em alguns lugares. Toda vez que passava perto de um sacolão a descer, eu achei, percebi, imaginei que eles ficavam olhando demais para esses sacolões aí, ABC. Eu falei assim: em São Paulo não tem isso não? Porque são paulistas, né? A gente tem. Eu falei assim: no Japão não tem isso não? Aí um falou assim: não. O outro assim: tem. Eu falei assim: uai, tem ou não tem? Aí um falou assim: pastor, é o seguinte, lá tem, mas é muito caro. O nosso orçamento não dá para comprar. Imagina, por exemplo, se não me falha a memória, uma manga, não estou falando 1 quilo, ou uma dúzia, ou 100. Uma manga, R$150. Um melão, R$300. Um chuchu, R$100. Estou falando uma unidade. Estou falando a unidade. Não estou falando um saco de manga. Entende, irmãos? Aí, o que eu entendi? Eu pensei: tem, não é a mesma qualidade, mas o nosso orçamento não dá. Nós ficamos meses e meses sem comer alguma dessas coisas que no Brasil a gente joga fora todo dia. A gente vai no sacolão, compra um tanto, aí o filho: não gosto dessa manga, está muito verde, essa manga está muito azeda, essa manga está muito madura, e a manga estraga, o bicho come, a gente joga fora, porque é barato demais. Lá eles não têm esse acesso. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Quando fala negue-se a si mesmo, então eles intencionalmente deixam de comprar para não atrapalhar o orçamento deles, porque já está comprometido. Entende, irmãos? Quando fala negue-se a si mesmo, significa dizer não ao pecado, que eu espero que todos nós façamos isso, mas significa dizer não aos desejos pecaminosos, dizer não ao próprio ego, dizer não aos prazeres passageiros deste mundo, dizer não também ao comodismo da família, dizer não aí, olha, ao conforto de viver na cultura onde nascer, que não é fácil, irmãos, não é fácil. Você mudar de Belo Horizonte para Vitória já é complicado. Se mudar de Belo Horizonte para São Paulo é complicado. Você vai na roça, já é diferente, é outra cultura. Agora imagina você ir para um país que você não conhece ninguém, não conhece a cultura, não conhece a língua, não conhece nada. Então nós temos que praticar isso aqui, ó, negar a si mesmo, né? Um teólogo, Agostinho, ele fala assim: a primeira ruína do homem é o amor a si mesmo.
E eu fico pensando comigo, irmãos, que muitas pessoas às vezes não vão ao campo missionário, não é falta de chamado, é falta de coragem para negar a si mesmo o conforto, o comodismo, o acesso que ele tem na sua própria cultura. Olha o que diz Gálatas 5, versículo 16, que eu vou ler. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei do pecado. Irmãos, primeiro desafio que nós temos como discípulos de Jesus e que os missionários têm que praticar diariamente: negue-se a si mesmo. Negar o nosso eu, negar o nosso ego, negar os desejos e prazeres da carne. Vamos mais um? Olha aí, fala assim, olha, no mesmo Marcos 8, versículo 34, mesmo versículo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Outro desafio que, na minha percepção, só os missionários cumprem de verdade. Nós somos crentes, somos discípulos, convertidos, regenerados, estamos indo para o céu, mas dificilmente a maioria dos cristãos estão vivendo isso aqui, ó. Tome a sua cruz e siga-me. Presta atenção, quando Jesus está falando isso aqui, ele não está falando das nossas provações e privações diárias. Eu já ouvi pessoas falando e acham que o cônjuge é a cruz. Vou ter que andar com essa cruz até o dia que ele morrer. Nem de longe, né? O seu cônjuge é uma bênção de Deus para você. Só falta você entender isso, ok? Se tiver dúvida, me procura depois, vamos trocar ideia, vamos orar, vamos ler alguns textos da Bíblia. O seu cônjuge é uma graça de Deus. Provérbios fala: quem encontrou um cônjuge, encontrou a graça de Deus. Em Eclesiastes fala que o seu cônjuge é uma recompensa que Deus te dá pelo seu labor, o seu trabalho aqui na terra. O seu cônjuge não é uma cruz. Nem você é uma cruz para ele, apesar de ter dado vontade de falar. Mas pensa nisso aqui, ó, tome a sua cruz e siga. Cruz aqui, irmãos, refere a disposição e coragem para sofrer perseguições e riscos até a morte, diariamente, se necessário for. Quando Jesus está falando aqui, ó, tome a sua cruz, o contexto ali era normal. Uma pessoa era presa pela guarda romana, eles eram julgados, eles eram condenados, e a morte era a cruz. E aí, né, já tinham várias cruzes construídas. Então, após o julgamento, a condenação, aí falava para o condenado alguns níveis de mortes mais degradantes. Aí falava com ele: pega a sua cruz ali e me segue. Ou seja, os piores marginais, condenados, né, por crimes no Império Romano, ali na região da Judéia, é que eram crucificados. Por isso que fala que Jesus levou a maldição da lei lá. Morrer na cruz era uma maldição, era a pior morte que tinha. Então a pessoa era julgada, condenada. Aí falava com ela assim: olha, pega a sua cruz e me siga. Significa o quê? Você já está condenado à morte, agora você vai carregar a sua cruz aí, nós vamos ali, nós vamos te crucificar. O missionário vive isso, irmãos. Muitos deles, não poucos, estão lá no campo, sabendo que pode morrer de uma hora para outra. As doenças que ele não está acostumado. Quantos missionários morreram de enfermidade no campo? Perseguições,
Muitos países têm leis restritivas contra a pregação do Evangelho, que é uma coisa absurda. O Oriente Médio, todos nós sabemos, a perseguição ao Evangelho é muito grande. Tem alguns países que às vezes não tem essa perseguição aberta, mas tem perseguição velada. Então eles sofrem essa cruz diariamente de várias formas. Saúde, risco de morte, porque não tem. Com todo respeito, o João Cifira, tem um vídeo dele, ele mandou 2. Ele mandou um que eu vou passar para a igreja, o outro é muito forte. Lá em Guiné-Bissau, o Paulo me desmita se eu estiver errado, ele me falou. A média de vida é 50 anos. Eu já estaria morto. Por quê? Não tem remédios adequados. Ele e a esposa estão com enfermidades, não tem remédio, não tem tratamento, suplicando se consegue algum meio de eles virem ao Brasil fazer tratamento. Imagine um missionário com todo o acesso que ele tem aqui, abre mão desse acesso à medicina, tecnologia, remédio e vai para um país deste. A cruz dele é essa: eu posso pegar uma malária, posso pegar uma doença qualquer hora e posso morrer. O organismo dele não está preparado. Isso é normal. Às vezes ele chega em países como a Índia, tem leis lá que é proibido evangelizar, é proibido pregar. Então, irmãos, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Que a cruz que Jesus está falando aqui são risco de morte, perseguição que os missionários têm dia a dia. Além das provações que os cristãos têm, eles têm esse risco de morte aí. Quando seguimos a Jesus, irmãos, as provações, as privações, as tentações vão nos seguir de perto. 2 Timóteo 3,12 fala, todo aquele que quer viver piedosamente sofrerão perseguições. Mas no caso dos missionários, além dessas provações, privações, tentações, ele tem risco de morte real, por causa das enfermidades, por causa das leis, por causa da perseguição, ok? E aí, irmãos, olha a diferença. Todos nós cristãos, nós ficamos sonhando com uma casa boa, uma vida boa, um sítio, uma chácara, uma aposentadoria. O missionário não tem isso não. O sonho dele é viver mais um dia, é uma alma convertida, é plantar uma igreja, é traduzir a Bíblia para aquela língua. A diferença entre ser um cristão aqui, mesmo que você dá um bom testemunho, mesmo que você evangelize no seu trabalho, na escola, que é a nossa obrigação de cada dia, é muito diferente de alguém que está lá no campo missionário. Não tem comparação. Jamais ouse falar que você é um missionário aqui. Hoje em dia tem muitas pessoas que falam isso, pessoas que nunca pisaram no campo missionário, não tem noção do que significa ser missionário, e fala missionário fulano de tal. É mentira. O que é? Você falar que é missionário é status, para quem não é missionário. Para quem é missionário é um peso que Deus colocou no coração. Entende? Mas eu quero que você pense sobre isso, Todo aquele que segue a Cristo deve ter essa disposição. Mas o missionário é o dia a dia dele. O que eu estou querendo dizer? Nós temos que ter essa disposição para sofrer, para morrer, uma perseguição que venha sobre o Brasil. Mas isso é o dia a dia do missionário. A disposição de morrer por Cristo, morrer em favor das almas perdidas, e esperar a ressurreição e a vida eterna. Amém? Olha o que diz 2 Coríntios 5,15, é um versículo que eu gosto muito. Fala assim, e ele morreu por todos, Jesus, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A sua vida não pertence a você mais. A sua vida pertence a Jesus, que morreu por você. Comprou a sua vida com o próprio sangue dele. Te resgatou da condenação do inferno, do pecado, do mundo, da carne. A sua vida pertence a Jesus. E você deve viver para Jesus. Mas somente os missionários cumprem isso de verdade. Por isso que ser cristãos, dar um bom testemunho, não te dá o direito de autoridade de achar que você é um missionário de verdade.
tem pastores, tem pessoas que não são pastores, usam esse título como orgulho, mas nunca pisaram no campo missionário. Quer ver um detalhe curioso, irmãos? A palavra usada para missionário na Bíblia, no grego, é a palavra apóstolo. Só os apóstolos tinham esse título de missionário. É a mesma palavra. A gente quer falar, a gente é missionário, mas a gente não tem coragem de falar, a gente é apóstolo, porque a gente sabe que o peso é muito grande. O último ponto aqui, irmãos, então, olha, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Agora o último aqui, o valor da alma. Eu fico pensando que eu nunca entendi o valor da alma, apesar de ter batizado aí, recebido lá no Alto Veracruz, nós vamos receber 300 membros comungantes. 300 no total do meu tempo que eu vivi ali. Chegou ao número 300. Mas eu fico pensando que eu nunca entendi de verdade o valor de uma alma, porque se a gente soubesse o valor de uma alma para Deus, olha, eu fico pensando que eu ia mudar radicalmente meu ministério. Ia abrir mão de muita coisa inútil que tem na minha vida. Não ia gastar tempo mais com séries, futebol. É legal, agrada a carne, é um passatempo, distrai, satisfaz o ego, alivia a consciência. Ah não, eu estou descansando para ser um pastor melhor. Mentira, né? Mas quando você entende o valor de uma alma, as coisas deste mundo perdem o valor, perdem a razão de ser, perdem o sentido. Olha que, volta em Marcos 8, olha o que diz aí o versículo aí, ó, 35, 36 e 37. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Olha o versículo 37. Que daria um homem em troca da sua alma? Irmãos, a pergunta é: quanto vale uma alma? Por quanto você venderia a sua alma? Quanto você venderia a sua alma? 100 reais você vende a sua alma? Quem vende a alma por 100 reais? 1000? Ninguém quer vender, não? Quanto vale? 10 mil reais? 1 milhão? A gente acha caro os projetos missionários. Ah não, é um absurdo ficar mandando tanto dinheiro. Cansei de ouvir isso no meu ministério. Ah não, é muito dinheiro que acho que eu ficar mandando missionário. Então me vende a sua alma pelo valor que eu estou mandando para o missionário. Não é muito dinheiro? Me vende a sua alma. Tem um filme da Marvel que ele é terrível, mas os comentaristas de plantão falam que é o filme mais evangélico que tem. A maioria dos evangélicos nunca assistiu, né? Eu gosto muito dele, já assisti várias vezes, né? Motoqueiro Fantasma. O pai dele estava com câncer, aí ele faz um pacto com o diabo. Eu te dou minha alma se você livrar meu pai do câncer. Aí o diabo está feito. Aí o diabo ganha a alma do motoqueiro fantasma, cura o pai dele de câncer e no dia seguinte mata o pai num acidente de moto. Aí ele se rebela com o diabo, né? Ele vendeu a alma para o diabo e ele se rebela contra o diabo, né? É muito interessante a história, né? Tem o Motoqueiro Fantasma 1, que é a origem, o Motoqueiro Fantasma 2, que é o espírito de vingança, né? Que vai vingar contra o diabo. É muito interessante, né? Se você olhar os comentários e falar assim, por que esse é o filme mais evangélico da Marvel? Quanto vale a sua alma? Então jamais reclame do missionário que está lá no campo, levando o evangelho. Irmãos, às vezes é com tanto sacrifício, mas quanto vale uma alma, irmãos? Tem um versículo aqui em Lucas que é muito interessante, né? Falando sobre isso, é uma pessoa rica, né? Lucas 12 vai falar sobre isso aí, né? Versículo 15 em diante, né? Aí fala assim, Jesus falando, então nos recomendou, tende cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui.
E lhes proferiu uma parábola, né? O campo de um homem rico produziu com abundância, e ele pensava consigo mesmo: que farei? Pois não tenho onde recolher meus frutos. E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los em maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens, e então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Irmãos, o meu medo é que Jesus está falando essa parábola para os discípulos de Jesus. E o louco da parábola são os discípulos de Jesus, que estão tão preocupados em ajuntar dinheiro para si mesmo e não estão preocupados com a evangelização das almas perdidas. Misericórdia, irmãos. Irmãos, presta atenção nisso aqui, olha. Que diferença fará se você, daqui a 100 anos, morou aqui no Veracruz, ou na Pompeia, ou no Mangabeiros, ou no Alphaville? Não faz diferença nenhuma. Se você tinha um carro, um Fusquinha, um Palio, ou tinha um Honda Civic, ou uma Ferrari, não faz diferença nenhuma. Mas o dinheiro lá no campo missionário faz muita diferença a uma alma que ganha. Uma alma que vem para Jesus faz muita diferença. O valor de uma alma não pode ser comparado com dinheiro. Se a gente sustentar um missionário no Japão, 30 mil reais por mês, a gente não manda isso tudo, é lógico que não manda. Mas se a gente mandasse 30 mil reais no Japão e sustentasse eles ali 20 anos, e eles ficassem ali 20 anos e convertesse uma alma, todo esse dinheiro todo teria valido a pena. Porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Irmãos, o mundo inteiro, materialmente falando, não dá para comprar uma alma. Não dá para comparar com o valor de uma alma. Dinheiro, bens materiais, não podem comprar a vida eterna. Então, a vida é curta, o dinheiro perde seu valor, mas a alma tem um valor eterno. É interessante, eu estava lendo um livro do Hernandes, aí fala assim, ó, a morte nivela ricos e pobres. Nossa geração gosta muito de reconhecer as pessoas pelo dinheiro, ou o cargo, ou o trabalho que a pessoa tem. Entende? Se entra uma pessoa aqui com um cargo de nível médio para inferior, uma profissão, a gente nem dá valor, mas se entra aqui um oficial, ó, entrou um oficial da Polícia Militar, é outro tratamento, entendeu? Entra um advogado, entra isso, entra aquilo. A nossa geração é assim, mas eu quero que a gente entenda isso aqui, irmãos. Este mundo não vale nada comparado com o mar. Por isso, jamais olhe para os valores dos missionários questionando se é muito ou pouco. A pergunta que tem que fazer é: isto é necessário para te sustentar? Então não é muito, não é pouco, é o necessário, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, para concluir, eu quero que você entenda isso aqui, ó. Ser missionário significa ter muito maior disposição para sofrer, para abrir mão de prazeres, para abrir mão de conforto, para abrir mão da própria vida em favor das almas perdidas. Coisas que muitos cristãos hoje, mesmo na minha suspeita, tendo chamado, não tem coragem de fazer. E o missionário tem coragem de fazer. Ok? Quem não carregar a cruz não vai receber também a coroa de Jesus. Nós temos que carregar nossa cruz, mas o missionário faz isso dia a dia. Então eu queria que a gente guardasse isso, né? Nós vamos fazer um clamor pelos missionários após esses 2 últimos vídeos aí. Amém? Então vamos passar esse